Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí no foco nos estudos, né? Estamos aí no distanciamento social, porém aproveitando os estudos, tá certo? E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Dúvidas da matemática, se inscreva, dê o seu joinha, ajude o canal a crescer e ao YouTube compartilhar esses conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu vou trazer um conteúdo bastante importante para vocês, principalmente para o pessoal do nono ano e terceiro ano do ensino médio, tá certo? No nono ano é o descritor 9 e o terceiro ano é o descritor 2. Ambos trabalham a questão das relações métricas no triângulo retângulo, com foco especial hoje no teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo segundo a seguinte afirmação: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Primeiramente, o que é hipotenusa e o que é cateto? Gente, você tem que saber identificar um triângulo retângulo, tá certo? Triângulo retângulo é um triângulo especial que ele apresenta um ângulo reto. E o lado que fica de frente a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados que juntos formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos, tá certo? Então observe que o lado B e o lado C, quando se encontram aqui, formam esse ângulo. Então por isso que eles são chamados de cateto. Então como é que ficaria esse teorema? Como é que ficaria a fórmula? Então ficaria essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou, inversamente aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. É importante ter em mente que o teorema de Pitágoras se aplica apenas quando temos um triângulo retângulo, tá certo? Importante salientar isso. Você não vai aplicar o teorema de Pitágoras em outro tipo de triângulo, a não ser o triângulo retângulo. Então vamos ver aqui. Observe que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo de 90 graus aqui, então consequentemente isso aqui é um triângulo retângulo. Nem todas as vezes vai vir com aquele símbolozinho, mas você tem que saber identificar, tá certo? Então aqui seria um ângulo de 90 graus. Então o lado de frente é o 10. Então o 10 seria a hipotenusa. Ô professor, então quer dizer que nem todas as vezes o x vai ser a hipotenusa? Isso. Nem todas as vezes o x é a hipotenusa. Então neste caso aqui o x seria o cateto. O 10 seria a hipotenusa. O 6 também seria o outro cateto. Então como é que ficaria essa formação? Ó, 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, né? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Ó, troquei de membro, ó, 36 positivo, passou para cá negativo, então ficou 100 menos 36, 64. Então, troquei aqui simultaneamente, lembrando mais uma vez, quando troca simultaneamente, não troca de sinal. Então, ficou x ao quadrado igual a 64. Potência passa para cá em forma de raiz quadrada. A raiz quadrada de 64 é quanto, gente? 8. Porque 8 vezes 8, 64. Então, a alternativa seria a letra A. Ok? Vamos lá para o próximo. Outros exemplos de aplicação do teorema de Pitágoras. Observe aqui, ó, nós temos esse outro triângulo retângulo. Observe que o ângulo de 90 graus está aqui, certo? Identifiquei. O lado que está de frente, nesse caso agora, é o x. Então, por sua vez, o x, dessa vez, é a hipotenusa, tá certo? Então, como é que ficaria? Ó, x ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado 9 vezes 9 é 81, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, 81 mais 144, 225. Então, potência passa para cá em forma de raiz. Então, ficaria x igual a raiz quadrada de 225. Logo, a raiz quadrada de 225, 15. Por quê? 15 vezes 15, 225. Então, qual seria a alternativa? Letra D, tá certo? Ó, lembrando mais uma vez, pessoal, a questão distratória. Vocês que vão fazer provas externas têm que ter o máximo de cuidado nas suas questões. O que é uma questão distratória, professor? É aquela questão que tem por finalidade distrair você, a sua resposta, que nós chamávamos antigamente de casca de banana. Eu já vi aluno somar aqui, ó, 9 mais 12, 21. Não é para você somar, tá certo? Ou subtrair 12 menos 9, 3. Não é para somar, de jeito nenhum. Leia o enunciado, tá certo? Feito o meu colega de trabalho aí, Tiago Luiz Borges, professor também de matemática, sempre fala para os alunos, pessoal, ó, cuidado com a questão distratória, né? Sempre Tiago falando, Tiago, essa questão das questões distratórias. E nas provas externas, como SAEP, SAEB, IFPE, sempre tem questão distratória. Então, leiam o enunciado para não marcar a alternativa errada, tá certo? Então, vamos lá para o próximo.
Eita, essa questão aqui já vi uma questão parecida como essa em outras provas também, né? Ó, um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio ao outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o desenho. Então, provavelmente o ciclista está aqui, né? Vai vir para cá. Então, a pergunta é o quê? Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? Então, ele quer saber a distância daqui para aqui. Então, vamos analisar. Primeiramente, qual é a distância entre o prédio maior e o prédio menor? 12 metros. Então, aqui seria 12. Então, extraindo o triângulo retângulo, olha como é que ele ficou. Pessoal, lembrando também que a relação entre a base e a altura forma-se um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Está aqui também, um ângulo de 90 graus, tá vendo? Base em relação à altura forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, por sua vez, o lado que está de frente aqui, ó, é o comprimento do cabo de aço, que no caso é o X. E a altura aqui do triângulo, professor? A alturinha aqui, como é que ficaria? Justamente a diferença entre o prédio maior, a altura do prédio maior, em relação à altura do prédio menor. A altura do prédio maior é quanto? 25 metros. A do prédio menor, 20 metros. Então, a diferença seria 25 menos 20, então 5 metros. Então, quer dizer que o prédio maior são 5 metros a mais do que o prédio menor, tá certo? Então, ó, 5. Uma dica para vocês. Extraiam o triângulo retângulo. Se na sua prova tem espaço, se você tiver tempo, extraia o triângulo retângulo do desenho, porque fica mais fácil de você visualizar, feito eu fiz aqui, tá vendo? Ficou bem mais fácil. Então, vamos lá. X é a hipotenusa, então x ao quadrado, 5 e 12 são os catetos, então 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, 25 mais 144, 169, x ao quadrado igual a 169. Potência, passa para cá em forma de raiz. Qual é a raiz quadrada de 169? 13, porque 13 vezes 13 é 169. Então, qual seria a alternativa? Ó, observe que nós temos aqui dois números 13, tá vendo? Ó, questão distratória. Letra A, 13 metros, letra C, 13 centímetros. Então, cuidado, a unidade de medida que a gente está trabalhando é o quê? Metros e não centímetro. Então, a letra A seria a resposta certa. Então, tenham cuidado com isso também. Lembrando, questão distratória. Ó, também, ó, somar 25 mais 12, 37, tá vendo? Nas provas externas, quem elabora sempre coloca uma possível resposta que o aluno pode marcar. Uma possível resposta errada. Então, cuidado com isso, que isso é proposital. Olha essa questão aqui, pessoal. Qual era a altura do poste? Qual era? Passado. O camarada veio aqui com um carro distraído, bateu no poste. Então, o poste foi e quebrou aqui numa determinada altura. A altura é essa que ficou 4 metros e o outro pedaço foi que arriou. Então, esse outro pedaço que arriou é o X da questão. Ó, lembrando que base em relação à altura forma 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, o lado que está oposto, né, de frente ao ângulo de 90 graus, é o pedaço que caiu, que é o X. Né? Então, o X a gente já sabe o que vai ser o quê? Hipotenusa. E observe que a parte mais alta que era a parte mais alta do poste, caiu a uma distância de 3 metros da base do poste. Então, seria 3 o cateto e o 4, a altura que ficou, seria o outro cateto. Observe que de propósito eles colocaram aqui 4. Ó. Eu já vi aluno marcar 4 com isso. A pergunta não é a altura que ficou. Se fosse a altura que ficou, seria 4. Mas a pergunta é, qual era? Então, não é 4, tá certo? Então, vamos lá. Ó, também já vi aluno somar. 4 mais 3, 7. Tá vendo? Cuidado, questão distratória. Então, x, hipotenusa, 4 e 3 os catetos. Então, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Somando 25. Potência, passa para cá em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5. Então, x é a medida 5. É o pedaço que caiu, não é a resposta. Então, qual é a altura do poste? Seria o pedaço que ficou mais o pedaço que caiu. Então, ficou 4 mais o 5, que é o pedaço que ficou. Então, 4 mais 5, 9. Então, seria, no caso aqui, 9 metros. Observe aqui, ó, que nós temos aqui a letra D, 9 centímetros. Mais uma vez, cuidado. Então, a resposta seria a letra C, tá certo? Vamos para o próximo. Eita, essa questão aqui também já vi outras questões parecidas com essa. Né, ó, o portão de entrada da casa do seu Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Ou seja, daqui para aqui, 4 metros, a altura 3 metros.
Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A ao ponto C é de, daqui para aqui é o que querem saber. Observe que o portão do senhor Antônio, se você for olhar aqui, forma um retângulo, né? Aqui está o ângulo de 90 graus, aqui também está o outro ângulo de 90 graus. Que cortado aqui na diagonal com essa trave formou dois triângulos retângulos, né? Então, extraia, se você puder extrair o desenho do triângulo, fica melhor de você visualizar. Então, 4 aqui, 3 aqui. X seria a medida da trave, que a gente não sabe. Lembrando aqui, de frente ao 90 graus, está o X, que é a hipotenusa, tá vendo? Então, ficaria como? X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, 5. Então, a medida da trave aqui seria de 5 metros. Então, seria a letra A. Distratória, 4 mais 3, 7. Tá vendo? Cuidado com isso. Tá bom, pessoal? E muito obrigado, espero que tenha contribuído com vocês nessa questão do Teorema de Pitágoras. E mais uma vez reforçando, quem não for inscrito no nosso canal aí, se inscreva, dá um likezinho, tá certo? Canal Dúvida da Matemática, dê o like para que o YouTube ele compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também tenham dúvida, tá certo? Me ajuda aí, pessoal, dando seu likezinho. Muito obrigado e até a próxima, tá certo? Valeu!